Agora a gente muda de assunto para falar do caso Henri. A polícia concluiu no dia em que o menino completaria 5 anos o inquérito e indiciou Monique e Jairinho por homicídio duplamente qualificado e tortura. O delegado também pediu a conversão da prisão temporária do casal em preventiva. Vamos lá para a cidade da polícia, onde acontece uma coletiva sobre o encerramento do caso. Boa tarde, Maurício. Está tendo dificuldade em encontrar argumentos. Boa tarde, Monique. Essa entrevista coletiva está reunindo representantes da polícia e também do Ministério Público. Eles estão esclarecendo o que levou a esse pedido de prisão temporária e de agora um pedido de prisão preventiva e também um indiciamento de Monique e também de Dr. Jairinho. Segundo o delegado que comandou as investigações, os laudos da perícia foram fundamentais porque eles descartam qualquer possibilidade de um acidente doméstico. O menino sofreu 23 lesões, 3 delas na cabeça e morreu por causa de uma hemorragia no fígado, provocada por uma ação contundente, ou seja, um soco ou uma pancada. Os peritos se basearam em estudos realizados por 6 cientistas de universidades internacionais da área da medicina. E em todos esses estudos, eles revelam que uma hemorragia no fígado e 23 lesões em um corpo não podem acontecer por causa de um acidente doméstico. Em relação às cartas escritas por Monique na prisão, o delegado diz que elas não são verdadeiras, que Monique teve tempo suficiente para falar e em momento nenhum demonstrou ter medo de Jairinho. Inclusive, Monique, segundo a polícia, seria a verdadeira manipuladora, porque pediu para babar mentir. Vamos ouvir agora um trechinho dessa entrevista coletiva. Quem está falando agora é Antenor Lopes, que é diretor-geral de Polícia Civil, e está falando exatamente sobre a postura de Monique e Jairinho. Eles estavam em total sintonia e é por isso que ela está sendo responsabilizada pela morte do menino Henri. Ninguém aqui está dizendo que ela efetivamente matou a criança, mas ela, como mãe, como agente garantidora, ela tinha o dever de proteger o seu filho. E ela não o fez, como destacou a doutora. Ok, obrigada, Maurício. Parabéns à Polícia Civil e que outros casos sejam resolvidos com tamanha eficiência. E olha, mais cedo eu conversei com o advogado de Leniel, o doutor Leonardo Barreto, sobre a conclusão do caso. Ele disse que ainda não teve acesso ao relatório final, mas que já esperava o indiciamento do casal Monique e Jairinho. O advogado acrescentou que agora aguarda o posicionamento do Ministério Público, que será determinante para a punição dos acusados. Já os advogados de Monique Medeiros, mãe de Henri, afirmaram que ainda não tiveram acesso às informações do inquérito e que tudo o que sabem até agora foi passado pela imprensa. A defesa finalizou o comunicado dizendo que o delegado do caso agiu com falta de respeito e arbitrariedade. A defesa de Jairinho criticou a velocidade da conclusão do inquérito. Disse ainda, abre aspas, que esta pressa não é aconselhável em um processo de alta complexibilidade e que a opinião pública não pode interferir sob pena de cometimento de erros graves, fecha aspas. Vamos voltar lá para a cidade da polícia, onde o repórter Maurício de Almeida acompanha a coletiva sobre a conclusão do inquérito da morte aí do menino Henri. Maurício, é com você. Monique, o promotor que está acompanhando o caso disse que ainda hoje deve receber o processo da polícia e a partir daí vai fazer análise para decidir se vai denunciar Jairinho e Monique ou se vai pedir novas investigações. Por enquanto, a Justiça ainda não se pronunciou se vai ampliar a prisão temporária de Jairinho e de Monique. Lembrando que a prisão temporária é de 30 dias e terminaria agora no dia 8. A polícia pediu a prisão preventiva do casal, uma prisão preventiva que não tem prazo para acabar e pode durar, inclusive, até um possível julgamento que, se caso acontecer, vai ser no 2º Tribunal do Júri aqui do Rio de Janeiro. Agora, falando especificamente sobre a situação de Jairinho na parte política, ele está enfrentando outro problema lá na Câmara dos Vereadores do Rio. Ontem, a Comissão de Justiça considerou legal o pedido de cassação do mandato do vereador Jairinho e encaminhou o processo para a Comissão de Ética. Agora caberá à Comissão de Ética, que hoje à tarde vai se reunir, definir quem vai ser o relator do caso. A previsão é de que esse processo de cassação de Jairinho dure, em média, 70 dias lá na Câmara dos Vereadores do Rio. E caberá ao plenário dos vereadores, que vão decidir por 2/3 do voto se vão tirar ou não o mandato de Jairinho. E Leniel, o pai de Henri, ainda não se manifestou sobre esse indiciamento, lembrando que o inquérito da polícia terminou justamente no dia em que Henri completaria 5 anos de idade.